Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu estou aqui com você e Deus colocou uma palavra no meu coração para poder ministrar na sua vida. E Deus ele está trazendo isso porque nesses dias quantos corações estão angustiados, temerosos, incertos com o dia da manhã, diante de uma crise que vivemos no mundo e no Brasil também. As pessoas estão com medo de ficarem desempregadas, de ter o que comer, estão com medo de ficar sem dinheiro. É uma situação de medo que percebemos no coração de muitas pessoas. E é nesse momento que nós temos uma obrigação de exercer a fé, de crer que Deus ele está no controle de tudo. E quando nós confiamos nele, ele vai abrir as portas necessárias para mim e para você. Amém? A Bíblia diz no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso de número 22 em diante, e eu preciso trazer essa narrativa para que eu possa falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim o 22 do capítulo 16: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes o vestido, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abrindo todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Princípio maravilhoso, né, da fé. Mas, querido, olha o que é interessante. Esses homens, eles foram covardemente agredidos, simplesmente porque uma adivinha, que eles oraram por ela, principalmente o apóstolo Paulo, expulsou o demônio que estava na vida dela, e após esse demônio sair, ou seja, aquele chamado dom, né, de adivinhação foi embora. E os seus senhores ficaram nervosos, porque eles perceberam que a partir desse momento não conseguiriam ter lucros financeiros em cima daquela mulher. Então eles, de uma forma raivosa, agarraram Paulo e Silas, levaram eles ali até o maioral, né, as pessoas que eram responsáveis naquele momento de julgar e tomar uma decisão, e eles sequer sem ouvir o lado desses jovens o açoitaram, e a Bíblia diz que os açoitaram muito, e os lançaram na prisão. E a Bíblia diz, fez questão de narrar, e algumas traduções diz na prisão inferior, ou seja, algumas pessoas dizem que esta prisão a qual eles foram lançados era o cárcere inferior, ou seja, o cárcere mais baixo. E por ser o cárcere mais baixo, ou seja, o lado que eles estavam da prisão era mais baixo, ali a parte do esgoto descia para aquele local. Então era um local frio, úmido, mal cheiroso, era um local com cheiro da morte. Sim, porque as pessoas que iam para esse local, elas não duravam muito. Elas rapidamente pegavam algum tipo de doença pelo o ambiente. E esse, na verdade, era o principal objetivo do diabo na vida desses homens. Paulo e Silas, que tinham
uma incumbência dada por Deus a eles de pregar as boas novas do Evangelho. E é isso que eles estavam fazendo. Eles estavam falando do amor de Deus, eles estavam pregando a palavra de Deus. E de repente, nesse momento, eles se deparam com alguém que quer tirar a sua vida. E se não podia tirar a sua vida, queria que eles ficassem sofrendo. E foi isso que esses homens fizeram com ele. E o que nós temos que aprender diante disso é, em muitos momentos, o diabo ele vai tentar fazer com que você perca a vida de Deus em você. Ele vai tentar fazer com que você desanime. Por quê? Porque as lutas, em alguns momentos, você sendo fiel a Deus, você buscando a Deus, você estando com Deus, você tomando todas as suas atitudes de tentar agradar a Deus, e mesmo assim você passa por lutas, dificuldades talvez na sua vida financeira, talvez com seus filhos, com seu marido ou com a sua esposa, ou seja, os problemas eles estão vindo. Em alguns momentos eles são duros, assim como essa forma de açoitar esses homens foi uma forma dura e desnecessária. Mas o diabo ele envia os seus emissários para tentar te confrontar diante do problema que você está vivendo. E nós sabemos que isso machuca a nossa alma. Quando nós temos algum tipo de problema, por menor, entre aspas, que seja, se você tem um problema financeiro e você quer ir num determinado local, mas você não tem condição, alguém te chama, vamos passear, e você, não vai dar não. Mas vamos lá, não, hoje eu estou meio enrolado, infelizmente não vai dar não. Mas na realidade você não vai porque o seu poder financeiro está lá embaixo. E isso é claro que te atinge emocionalmente. Falar que isso não te atinge, que não me atinge, que não atinge outras pessoas, seria uma mentira. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que zela pelas nossas vidas em todas as áreas. E o que nós temos que fazer nesse momento, mesmo diante das ações que o diabo toma contra nós, nós temos que nos manter firme na fé, firme na palavra de Deus, crendo em cada promessa de Deus para as nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós não deixamos que o inimigo ele venha tomar as bênçãos de Deus de nós. É um desafio? Porque às vezes machuca, às vezes as pessoas são injustas, às vezes nós vamos sofrer perseguições, tantas coisas que vamos viver que às vezes nós não sabemos nem que lado tomar. Mas a fidelidade, mesmo no meio da luta, ela nos leva a fazer como estes dois homens fizeram. Mesmo estando no pior lugar da vida, mesmo podendo perder a sua vida, eles estavam ali cientes de que Deus estava com eles. E que nesse momento eles tinham que continuar adorando a Deus. E foi o que eles fizeram. Eles buscaram a Deus. A Bíblia diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam ali, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor dentro de uma prisão. O que não é muito fácil, nós sabemos disso. E nesse momento que ele toma essa posição de adorar a Deus, a presença de Deus inundou aquele local. As pessoas estavam ouvindo eles, ou seja, os presos não podiam ver porque estavam encarcerados, mas eles podiam ouvir. E o que eles ouviam era algo que estava penetrando a alma deles, estava atingindo a vida deles. E a glória de Deus foi tamanha naquele local que abalou a estrutura daquela prisão. Abalou de tal forma que as portas se abriram. Olha que interessante, a prisão não caiu, houve um terremoto. Mas esse terremoto não derrubou a prisão. Para você entender que quando a presença de Deus vem, ela vem na medida certa. Ela cuida de você. E foi o que aconteceu. Ou seja, esses homens não tiveram nenhum arranhão diante da manifestação de Deus. Mas abriram-se as portas da prisão e as correntes que estavam prendendo seus pés e suas mãos foram quebradas naquele momento, ou seja, abertas. Assim como eu declaro que na sua vida, no nome de Jesus, todas as amarras que o diabo tem colocado nos teus pés, para que você não avance, para que você não vá em direção às promessas de Deus, elas caiam por terra no nome de Jesus. Todas as amarras nas tuas mãos, ou seja, sobre as tuas obras, sobre as tuas conquistas, os teus projetos,